As eleições para a direção da OAB Goiás estão marcadas para a próxima terça-feira, dia 19 de novembro. Por isso, vamos conhecer cada um dos candidatos que concorre a esse pleito da OAB Goiás aqui no Papo Dinâmico, que já está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. No próximo dia 19 de novembro serão realizadas as eleições da gestão do triênio 2025-2027 da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, OAB Goiás. Estão na disputa eleitoral 3 chapas. A chapa 1, OAB Compromisso, encabeçada pelo atual presidente da Ordem dos Advogados, a reeleição Rafael Lara. Chapa 2, Coragem para Mudar, liderada pelo advogado Bruno Pena. Chapa 3, pela Ordem, que tem o advogado Pedro Miranda como candidato a presidente. No programa de hoje, vamos conhecer os 3 candidatos, cada um em um bloco específico de 15 minutos, em que faremos, em tese, as mesmas perguntas. Nesse bloco, vamos conhecer o candidato da Chapa 2, o advogado Bruno Pena, em 15 minutos a partir de agora. Candidato Bruno Pena, obrigado pela presença, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Papo Dinâmico. Boa noite, professor Daniel, eu que agradeço pelo espaço e a oportunidade de vir aqui à PUC TV, que eu tenho um carinho muito grande, sou egresso da PUC, formei em Direito na Faculdade de Direito aqui da PUC, para mim é uma honra muito grande estar aqui. Ok, qual a ideia sua, qual a ideia da sua chapa, o que é que você, como líder dessa chapa, está propondo para a OAB Goiás no próximo triênio? Professor Daniel, a principal proposta nossa é reproclamar a independência da OAB Goiás. Na nossa opinião, a OAB Goiás perdeu a sua autonomia, o seu protagonismo na defesa da advocacia e também da sociedade em pautas importantes. Por exemplo, na questão dos honorários dativos. A OAB tem assistido o Estado de Goiás pagar os honorários dativos como quer, do jeito que quer, num prazo que varia de 6 a 2 anos. Embora a gestão apresente isso como uma grande conquista, é preciso dizer que a lei estadual estabelece um prazo de 60 dias para pagamento. Então, se a OAB não cobra do Estado de Goiás o cumprimento das suas próprias leis, o que tem feito a OAB Goiás? Eu pergunto aos colegas advogados, você contrataria um advogado que, ao invés de ajuizar as medidas judiciais cabíveis para o recebimento do seu crédito, ficasse fazendo acordo, discussões e diálogos sem fim, que não traz nenhum resultado? Porque dizer que reduzir de 6 para 2 anos o prazo de espera para o pagamento da OHD, a contrário do que prevê a lei, é dizer que é uma conquista o marido que antes batia todos os dias na mulher passar a bater apenas 2 vezes na semana. A conduta, quando ela é inaceitável, ela não pode ser tolerada. E é preciso dizer outras situações. A OAB Goiás fez um acordo com o Estado de Goiás referente às violações de prerrogativas feitas pela Polícia Militar. A Polícia Militar violou a prerrogativa de um colega advogado há poucos dias atrás, em pleno domingo. Invadiu a casa desse colega, sem mandado judicial, sem a presença de um representante da OAB. A OAB fez o quê? Representou esses policiais para a corregedoria, pediu o afastamento deles, em momento algum denunciou o descumprimento do acordo por parte do Estado de Goiás, porque a OAB Goiás atualmente ela tem de fato um compromisso, não com a advocacia, mas com o governo do Estado de Goiás e com o Tribunal de Justiça. Goiás tem hoje, salvo engano, 53 mil advogados. Qual a sua missão caso eleito para o próximo triênio? A principal missão vai ser resgatar esses colegas advogados de volta para a OAB Goiás. Professor Daniel, só para o senhor ter uma ideia, desses quase 50 mil advogados ativos, quase a metade deles não vão poder participar dessa eleição, não vão poder votar porque estão inadimplentes. E por que estão inadimplentes? Porque a anuidade da OAB é mais alta do país. E a gente tem proposto rever esse valor para reduzir o valor da anuidade. E aí as pessoas falam, isso é impossível, não tem como fazer, a OAB vai quebrar com relação a isso. Mas não adianta nada ter uma anuidade tão alta se as pessoas não dão conta de pagar.
A gente aumenta a arrecadação de qualquer ente, de qualquer órgão, é aumentando a quantidade de contribuintes e não aumentando o valor da contribuição. Na nossa perspectiva, reduzindo o valor da anuidade, mais colegas vão passar a participar da OAB, vão fazer a sua contribuição e, se a gente não manter, podemos inclusive aumentar a arrecadação da entidade. Ok, quais são os desafios que a OAB, você já falou aí em relação aos advogados, mas de um modo mais amplo, quais os desafios que a OAB em Goiás enfrenta? Eu acho que o principal desafio é resgatar o respeito da advocacia. Eu vindo para cá, professor Daniel, eu estava no carro olhando no Instagram, eu vi uma advogada em Santa Catarina sendo jogada por um policial militar no chão. O policial jogando o joelho no peito dela, algemando ela, jogou dentro de um porta-mala, chutou ela, deu um tapa na cara da mãe dela, que é servidora do Ministério Público, e é essa a forma que a gente vê a advocacia sendo tratada. E eu chamo a advocacia uma reflexão. Seria pensável cogitar a hipótese, por exemplo, de um policial militar dando um tapa na cara de um juiz, fazendo uma busca sem mandado na casa de um desembargador, de um promotor de justiça? Por óbvio que não. E por que que isso não acontece? Porque eles sabem que se fizerem isso, a vida dele acabou. E agora o policial militar às vezes dá um tapa na cara de um advogado e ainda corre risco de ser promovido por bravura aqui no estado de Goiás, que o governador inclusive chama a polícia de sua. Um desembargador de justiça que fez uma crítica à polícia militar foi afastado do Tribunal de Justiça, a OAB inclusive não soltou uma nota, não se pronunciou a respeito disso. Eu costumo dizer, professor Daniel, que hoje entregador de iFood é mais respeitado que o advogado. Não que a gente seja melhor ou pior, somos todos trabalhadores. Agora, por que que os entregadores de iFood estão sendo mais respeitados? Porque se mobilizaram. As pessoas sabem que se destratar um entregador de iFood, no dia tem 50 na porta, é buzinaço, é exposição, e com a advocacia nada acontece. E é preciso dizer, isso não é um privilégio da advocacia. Sem uma advocacia livre e independente para exercer sua profissão com destemor, não há o que se falar em democracia, nem justiça e nem liberdade. Há muita, assim, principalmente nas redes sociais, se faz muita caricatura dos advogados e tal. Isso, de certo modo, denigra a imagem do advogado. O que fazer para recuperar essa imagem pública do advogado, já que a sua atuação é mais restrita ao meio judiciário, né? E para essa imagem pública que vai além dos tribunais, do Poder Judiciário, o que fazer para que essa imagem possa ser melhor, digamos, assimilada e aceita pela população? Hoje em dia o advogado é motivo de chacota em razão da omissão da OAB, que não tem feito seu papel em defesa da advocacia. Primeiro que os desrespeitos feitos com a advocacia têm seguido em completa impunidade. Eu desafio a OAB a apresentar uma autoridade, que tenha sido punida por algum abuso de autoridade nesses últimos 3 anos, que tenha sido perdido a função pública, tenha tomado alguma condenação por indenização, não se tem notícia. E a OAB precisa resgatar o papel da advocacia. Só para o senhor ter uma ideia, nesse ano que ainda não se encerrou, a OAB já gastou mais de R$800 mil com lanches e refeições e eventos. E o que ela gastou na defesa pública da imagem da advocacia? 0. É preciso mostrar que a advocacia ela é a última trincheira de defesa do cidadão contra o arbítrio e contra o abuso do Estado. Por mais que se fale mal do advogado, um juiz, um promotor, um delegado, um policial militar, quando a coisa aperta, é um advogado que ele busca para defender os interesses dele. Nunca vi nenhuma autoridade ser defendida por juiz, desembargador ou promotor. É a advocacia que faz a defesa da cidadania. Perfeito. Quais assim, melhorias necessárias carecem hoje de ser realizadas na relação OAB, advogado, mais o advogado mesmo, com o Poder Judiciário? Você falou do dativo, né? Mas o dativo é uma parcela, não é todo mundo, não é todo advogado que é dativo, né? Mas, de um modo geral, os advogados, que tipo de melhorias eles carecem hoje nessa relação com o Poder Judiciário? Tem algumas situações, eu diria que a principal delas, que inclusive é uma questão que dificulta o acesso ao judiciário, é o valor das custas judiciais.
o estado de Goiás tem uma das mais altas custas do país, um dos mais elevados tetos de custa judicial e uma dificuldade muito grande de obtenção de gratuidade de justiça. Nas eleições passadas, o atual presidente disse, inclusive, que enfrentaria a situação das custas judiciais para sua redução, até porque a principal área de militância e atuação dele seria a justiça do trabalho. E o que a gente vê? Que nada foi feito. E qual que é a desculpa que se dá? Ah, não tem como reduzir as custas judiciais, porque demandaria uma alteração legislativa que é de iniciativa privativa do Poder Judiciário. Só que isso não é verdade. Por exemplo, a lei que permitia que a magistratura do Estado de Goiás recebesse provimentos acima do teto constitucional, ela foi suspensa por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, porque a Procuradoria-Geral da República questionou a constitucionalidade dessa lei no Supremo. E por que foi a PGR que fez? Porque a OAB não tem cumprido o seu papel. A OAB morre de medo de desagradar, seja o Poder Judiciário, seja o Poder Executivo. Se a gente ganhar as eleições, nós vamos estabelecer o diálogo, a discussão com o Tribunal de Justiça para ajustar a questão das custas. Se não for possível, nós vamos ajuizar, buscar o ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade para discutir essa situação. A OAB apresenta como uma grande conquista, na execução de honorários, pagar as custas ao final. Sendo que já tem um projeto de lei federal que discute a isenção de custas para cobrança de honorários. A OAB sempre pede o que dá. Eu não vejo a OAB exigindo aquilo que é nosso, aquilo que é de direito, porque para isso precisa uma independência, uma coragem que a OAB Goiás hoje não tem. Pois é, nessa linha aí, quais as ações que a OAB pode realizar para, digamos assim, aperfeiçoar o ordenamento jurídico, principalmente o ordenamento jurídico processual, né, que é onde trava aí essa relação entre os advogados e o Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia e tal. O que fazer? Quais são as ações que você pretende fazer para que possa contribuir com o aperfeiçoamento do ordenamento jurídico? Então, eu acho que além de aperfeiçoar o ordenamento jurídico, a OAB deveria começar pedindo o cumprimento das leis que já existem. Por exemplo, nós já gravamos alguns vídeos, a situação dos presídios aqui do Estado de Goiás é lamentável. Os presídios são verdadeiras masmorras medievais que tem aqui no Estado de Goiás. O advogado, quando precisa falar com o seu constituinte, em boa parte dos casos fica ao tempo, esperando debaixo de sol, esperando debaixo de chuva. Os parlatórios são uma vergonha. Tem parlatório que não garante o sigilo da comunicação entre o cliente e o advogado, tem escuta em parlatórios, tem filmagem, agentes do Estado perto, que são questões previstas em lei e que não é cobrado. Falei aqui da questão da UHD. Estabelece que o prazo é de 60 dias. Isso não é cobrado pela OAB. E a OAB ela tem legitimidade, por exemplo, professor Daniel, de ajuizamento de ação civil pública, de ação direta de inconstitucionalidade, de ação direta de constitucionalidade, de ação de descumprimento de preceito fundamental, mas a gente tem visto a OAB muito preocupada em resolver a situação da sua diretoria do que da advocacia. Por isso que a gente tem como proposta, como primeiro ato de gestão, a gente aprovar uma resolução proibindo, sob pena de afastamento, a diretoria da OAB Goiás e da CASAG, de ter qualquer tipo de vínculo ou contrato, seja com o governo federal, com o governo estadual ou com o governo municipal da capital. Por quê? A gente tem visto hoje o presidente da OAB com um contrato de 9 milhões com o IPASGO, contrato com a Equatorial, e que não seria um problema se ele não estivesse negligenciando a defesa dos interesses da advocacia, como tem acontecido atualmente. Além da exigência do cumprimento das obrigações que já emanam da legislação atual, que outros benefícios você, como presidente da OAB, pretende levar para a categoria de advogados? Nós temos uma preocupação muito grande, inclusive e especialmente, com a advocacia em início de carreira. A gente entende que é uma parcela da categoria que é muito prejudicada, porque, veja bem, geralmente ela sai da graduação já devendo a graduação. Entra na OAB já tendo uma anuidade para pagar, ainda que com desconto de 50%. E quando ela vem para o mercado, geralmente ela tem duas opções. Ou de abrir o seu próprio escritório, ou de trabalhar em algum escritório, empresa, enfim.
Então, o que a gente tem de proposta para esses desafios? O advogado início de carreira não pagar anuidade no primeiro ano e ir pagando gradativamente, 20% do valor da anuidade no segundo ano, 40% no terceiro, 60% no quarto, 80% no quinto e somente a partir do sexto ano é que ele passaria a pagar o mesmo valor de anuidade que a advocacia já veterana paga, para ele ter um período aí de carência, digamos assim, de 5 anos para ele se estabelecer no mercado. O advogado início de carreira que procura abrir o seu primeiro escritório, qual que é a dificuldade que ele enfrenta? Despesas recorrentes e uma receita variável. Ele tem que alugar um imóvel, pagar uma secretária, água, luz, energia, e não sabe quando que vai entrar o dinheiro. A gente vai estabelecer uma linha de crédito de fomento, em parceria com o BNDES e o Goiás Fomento, para ele tirar um dinheiro emprestado, monta o escritório, paga com 2, 3 anos de carência, de forma parcelada e subsidiada, e para o advogado empregado, a gente vai buscar na Assembleia o piso salarial da advocacia garantido em lei e não somente uma resolução indicativa. Ok, para encerrar, nosso tempo está esgotando. Rapidamente, suas considerações finais. Eu queria somente chamar a advocacia para o dia 19 de novembro, dizer que o voto é secreto, é sigiloso, é oportunidade de fazer um ato silencioso de justiça e eu conto com o seu voto na chapa 2, que é quem tem coragem para votar, para a gente promover um grito de independência e de liberdade para o OAB Goiás. Ok, já vamos encerrar esse primeiro bloco e daqui a pouquinho a gente volta com mais um candidato a presidente para a ordem, para a direção, né, da Ordem dos Advogados do Brasil. Já voltamos. Olá, gente boa, de volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Agora, nesse bloco, nós vamos entrevistar o candidato Pedro Miranda. Ele é que é candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil pela chapa 3, pela Ordem, que é o nome da chapa. Então, ele está aqui conosco, o candidato Pedro Miranda. Obrigado, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Papo Dinâmico. Boa noite, professor Daniel. É uma satisfação estar aqui sob sua condução no programa Papo Dinâmico. Boa noite também a todos os telespectadores, as telespectadoras. É uma satisfação poder participar desse processo democrático nas eleições da OAB e agradeço a oportunidade desde já da abertura desse espaço democrático. Qual foi a ideia de criar essa chapa e disputar essas eleições da OAB? Essa ideia surge de uma perspectiva da maioria da advocacia. Hoje a representação da nossa chapa tem a figura da maioria da advocacia, essa é a nossa bandeira. Nós hoje sustentamos uma chapa que tem mais de 80% de advogados que têm até 10 anos de inscrição. 80% dessa chapa são advogados que hoje vivem as principais dificuldades da advocacia e pensando nisso, em todo esse anseio, é que nós então fizemos essa união dessa advocacia e propomos uma virada de página na história da gestão da OAB, nos distanciando dos velhos grupos políticos que já fazem parte do sistema da OAB há algum tempo. Então, nós queremos propor uma solução para isso tudo. E para propor uma solução efetiva, nós pensamos que temos que fazer diferente. É o que estamos propondo para a Ordem. Que ótimo. Goiás tem cerca de 53 mil advogados. Qual a sua missão, caso eleito, para o próximo triênio, tendo em vista uma comunidade tão extensa de pessoas? Olha, a grande missão que nós temos é a instituição de um piso salarial da advocacia. Hoje, a falta da instituição de um piso salarial para a advocacia acaba por reduzir as possibilidades do próprio exercício da advocacia. Então, se nós temos uma margem de 53 mil advogados e advogadas em Goiás, nós temos perdido muitos dos nossos colegas para outras alternativas como primeira fonte de renda. E qual é a razão disso? Muito se deve à falta da instituição de um piso salarial. Hoje, um advogada que acaba de se formar, estudou por 5 anos, fez uma pós-graduação, teve acesso à sua habilitação profissional, hoje ele pode ganhar menos de um salário mínimo. Vejam bem, pode ganhar menos de um salário mínimo, o que é inaceitável para a nossa profissão, professor Daniel.
Quem remuneraria esses advogados? Seria a própria ordem ou o Poder Judiciário? Não, a ordem ela se estabelece nesse cenário como o vetor da instituição deste piso salarial. Mas quem é o responsável, então, por tornar obrigatório o piso salarial da advocacia? É o poder público estadual. Então, há a necessidade de fazer um enfrentamento na Assembleia Legislativa por meio de um projeto de lei e a sanção do governador Ronaldo Caiado precisa ser realizada também para que o piso salarial seja de fato exercido. E quem tem que exercer? Os donos dos grandes escritórios. E nós entendemos hoje que a ordem não faz esse enfrentamento porque os donos dos grandes escritórios estão exatamente sentados na gestão da OAB há quase 40 anos. O mesmo grupo sentado lá há quase 40 anos não tem essa pretensão de estabelecer um piso salarial para a advocacia, caso contrário, os prejudicados seriam exatamente eles. Então o piso existiria para os advogados que são empregados de escritório. Exatamente. Os escritórios teriam a obrigação de pagar, no mínimo, o piso. Exatamente. Ah, ok, entendi. Tá, e quais são os desafios que a Ordem dos Advogados do Brasil tem em Goiás? Olha, são inúmeros, mas eu vou citar alguns que são os maiores. A redução das custas judiciais. A redução de custas judiciais que sempre é um slogan de campanha. A redução das custas judiciais, que sempre faz parte de projetos políticos e, na última eleição, por exemplo, o atual presidente disse que faria, então, esse grande pacto pela redução das custas judiciais, porque ele é advogado trabalhista e não advogava no Tribunal de Justiça de Goiás. E, portanto, ele não teria medo desse enfrentamento. Ele não só não fez o enfrentamento nesses últimos 3 anos, como as custas judiciais aumentaram no estado de Goiás. E não foi só as custas judiciais, as extrajudiciais, sabe aquelas taxas, emolumentos do cartório que nós pagamos? Pois é, também aumentou e não foi pouco. Além disso, o atual presidente acabou se transformando no maior cliente desse Tribunal de Justiça de Goiás e ele passou, então, a ter muitos processos judicializados nesse mesmo Tribunal de Justiça. A exemplo da Equatorial, que depois de ter assumido a cadeira da presidência, ele, então, se tornou advogado da Equatorial numa procuração junto com a própria filha do governador. Então, o que nós estamos propondo? Um enfrentamento sério, sem amarras com o governo, para que a redução das custas judiciais aconteça. Por quê? Isso dificulta a propositura de honorário para o advogado, porque você aí do outro lado, se você é cliente e eu te faço uma proposta de honorário para ingressar com uma ação e eu lhe digo também que as custas judiciais são 10, 15 mil reais, você, logicamente, vai me perguntar, eu tenho que pagar também o senhor, doutor? Então, ou o advogado abaixa o preço ou o cliente não acessa a justiça, o que é hoje um impasse na ordem e na sociedade goiana. Tá, além dessa melhoria aí de redução das taxas, que outras melhorias são necessárias hoje nessa relação com o Poder Judiciário? Olha, primeiro, a ordem deve ser impedida na sua presidência de advogar para a administração pública. A ordem não pode advogar para a administração pública. Quando a ordem se destina, por meio de seu presidente, a advogar para a administração pública, direta ou indireta, ela certamente se torna moralmente impedida de fazer os enfrentamentos necessários. O que nós entendemos é que boa parte das dificuldades que a advocacia vive hoje é justamente fruto dessa relação de dependência que a Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás tem. E o que nós estamos propondo para a Ordem nos próximos 3 anos? Exatamente isso. Essas amarras devem ser retiradas. Nós não podemos aceitar um presidente que advoga para a Equatorial, um presidente que disse que ele é o único escritório em Goiás que tem porte para atender um IPASGO num contrato de 9 milhões de reais e também numa nova parceria da OAB por meio de seu presidente com um contrato privado com um órgão que é do governo. Então, para que a advocacia volte a ser respeitada, a independência também precisa acontecer, professor. Mas assim, a Equatorial é uma empresa privada concessionária do poder público. Mesmo assim, você acha que o presidente ele é advogado, ele advoga também. E ele não pode, o presidente não pode exercer essa atividade de advocacia para uma empresa
que presta serviço para o poder público? Legalmente, professor, ele pode sim advogar para essa empresa que pode ser relacionada à administração pública direta, indireta, os entes de terceiro setor, as parcerias público-privadas. Esses entes, quando eles esbarram em políticas públicas, e a ordem é uma das responsáveis de fazer a fiscalização das políticas públicas e de como essas políticas públicas beneficiam o cidadão, a partir desse momento, moralmente, o presidente da ordem, se ele advoga para uma empresa que presta serviço público e esse serviço público atinge o cidadão e a ordem é uma das responsáveis de fazer frente a isso, ele certamente está impedido, até moralmente, de fazer esse enfrentamento. Porque, a exemplo da Equatorial, a Equatorial presta um péssimo serviço ao Estado de Goiás, nós vimos e acompanhamos reclamações diariamente sobre a Equatorial, mas ninguém fala nada da Equatorial. Nós não temos uma instituição fazendo um enfrentamento, é só nós nos recordarmos da época da CELG, da época da Enel. O governador fazia um enfrentamento sério com relação à péssima prestação de serviço. O serviço não melhorou e a ordem deveria fazer esse enfrentamento e não faz. Justamente por isso. É legal, mas moralmente nós mesmos vamos fazer isso durante esses 3 anos de gestão que nós vamos fazer. Então tá, a ordem como a presidência da ordem, sei lá, a direção da ordem, além de defender, digamos, o cidadão no seu aspecto aí, você falou de consumo, né, na sua relação de consumo, que outras defesas a ordem deve fazer em relação ao cidadão? Olha, a Ordem dos Advogados, ao lado do Ministério Público e de outras instituições, mas o Ministério Público não é uma organização civil, mas... o Ministério Público, ele tem poder de iniciativa, né? Exatamente. Ele pode iniciar ação, mas sempre atuando exatamente. civilmente, às vezes ele faz alguma ação também pública, né? Isso, exatamente. E ele pode fazer a exemplo do que a Ordem pode fazer também. Sim. Mas a Ordem hoje é a maior instituição civil do país. Sim. A Ordem dos Advogados hoje sustenta mais de 3 milhões de advogados e representa esses mais de 3 milhões de advogados. E a Ordem, quando a sociedade se vê prejudicada, seja na pasta da saúde, nós estamos vivendo um caos em Goiânia na pasta da saúde. Eu não vi a Ordem falando nada. Nós estamos vivendo um caos no trânsito, na mobilidade, na drenagem da capital. Nós estamos vivendo um tempo de chuva. E nesse tempo de chuva, nós não acompanhamos em momento algum a Ordem fazer esses enfrentamentos. Nós não estamos acompanhando a Ordem, então, oficiar ou mesmo tomar medidas judiciais contra essa péssima prestação de serviço que é oferecido na capital de Goiás, que parece que não tem prefeito. Mas o que diz a Ordem? Nada. E nós estamos acompanhando isso calados. E o que quer fazer a Ordem por meio da Chapa 1, que diz que não vinha à reeleição, que não tinha compromisso com a outra eleição, mas veio à reeleição, e agora quer voltar o grupo de 40 anos atrás para dentro da OAB, justamente para continuar a farra dos privilégios dos contratos privados. Quais benefícios terão os advogados caso você seja eleito? Os advogados e as advogadas, sim, né? Sem dúvida. Deixar bem claro que nós estamos falando de ambos, todos os gêneros, né? Olha, o maior legado que nós queremos deixar, como já dito, é a instituição de um piso salarial para a advocacia. Nós queremos fazer isso pelo advogado e pela advogada. Citamos aqui a redução das custas judiciais, que deve ser um enfrentamento sério da Ordem. De outro lado, nós também queremos deixar como legado a facilitação do porte de armas para a advocacia. Isso é necessário. É uma pauta que precisa ser discutida em caráter federal e estadual. É uma pauta que a Ordem precisa assumir para si. A exemplo do que tem hoje a magistratura, o Ministério Público, o advogado e a advogada deve ter seu porte de arma facilitado, obviamente com critérios estabelecidos, com um acompanhamento e convênios e parcerias da instituição da Ordem com outras instituições, mas a Ordem deve sim fazer um enfrentamento sério e nós somos absolutamente favoráveis ao porte de armas para a advocacia.
Em relação ao reconhecimento, ao respeito que os advogados e advogadas devem ter, há relatos de advogadas que reclamam, por exemplo, da discriminação, do assédio. O que você pretende fazer nessa parte? A Ordem deixou de fazer esses enfrentamentos, professor Daniel. A Ordem hoje ela não trabalha nem previamente com campanhas de conscientização, com projetos de conscientização e também não trabalha posteriormente. Quando acontece esse tipo de coisa, a Ordem se limita a postar nas suas redes sociais uma nota de repúdio, ou ela se limita a fazer uma reunião dizendo que ela pode propor algum tipo de ação, mas no final das contas essa ação não tem efeito nenhum. É exemplo das ações que foram protocoladas recentemente que não tiveram nenhum efeito a não ser as manchetes nos meios de comunicação da OAB. Então, nós precisamos tratar isso com mais seriedade, porque é no simples mesmo que há esse benefício para essa advocacia. Na discriminação, isso precisa ser combativo e não é com nota de repúdio. Nós não podemos nos limitar à nota de repúdio. Como é que você pretende combater, digamos assim, essas faltas? Combater por meio de ações formais, junto ao Poder Judiciário, representação, sei lá, no Ministério Público, ou fazendo gestão, articulação política? Não. Primeiro, a Ordem, ela deve ter um diálogo institucional com os poderes. E isso nós vamos fazer. Nós vamos fazer esse diálogo, nós vamos propor esse diálogo, audiências públicas. A Ordem tem que participar mais do processo legislativo quando envolvem direitos constitucionais, deveres constitucionais. A Ordem tem que estar mais presente mesmo. E como fazer isso? Se não houver uma resolução no diálogo, a Ordem tem instrumentos processuais constitucionais para poder mover ações dentro das suas atribuições que beneficiem a advocacia no final das contas. Mas tem que ter, ao final das contas, muita ousadia para fazer e não ter qualquer tipo de relação com o governo. Relação, eu digo, de emprego direto e indireto, nomeações, livre nomeações, advogar para administração. Nós precisamos fazer uma ordem autônoma. Ok, o nosso tempo chegou ao fim, mas tem alguns segundos para você fazer as considerações finais. Professor Daniel, eu volto a agradecer o espaço democrático aberto pela PUC TV e para você, advogada, advogado, sociedade goiana, a Chapa 3 representa a maior inovação da história das eleições da OAB em Goiás. E certamente faremos a maior revolução da história na gestão nos próximos 3 anos. Um grupo que se apresenta, um grupo novo e que quer fazer por você. Dia 19 de novembro, vote 3 para essa história acontecer. Muito obrigado. Obrigado, candidato Pedro Miranda, da Chapa 3. E nós encerramos esse bloco e já voltamos com o último bloco e com o último entrevistado deste programa de hoje. De volta com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Também estamos no YouTube. Você acompanha nós no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico e no canal da PUC TV Goiás. Sempre lá tem este programa e todos os outros que nós já fizemos durante 7 anos de gravação aqui. Estão todos disponíveis no YouTube para você assistir, curtir e compartilhar. Nós estamos hoje entrevistando os candidatos a presidente da OAB Goiás. E já fizemos os 2 primeiros blocos com a Chapa 2 e 3 e agora vamos entrevistar o atual presidente da OAB Goiás, que é candidato à reeleição pela Chapa 1. O compromisso continua. O advogado Rafael Lara, seja bem-vindo, candidato, né? Seja bem-vindo aqui no nosso Papo Dinâmico. Muito boa noite. Sou Daniel, que honra estar aqui, que honra estar com todos da PUC TV. Quero deixar um abraço para todos e todas que estão assistindo, que estão acompanhando. Quero dizer que estou sempre à disposição da PUC TV e ansioso para podermos conversar sobre as pautas políticas eleitorais da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás. Ok, qual a ideia da sua chapa? O compromisso continua, ela é um trabalho que eu fui eleito há 3 anos atrás com a chapa, o compromisso com a AB, e que a gente traz o reforço da Ordem dos Advogados de um trabalho em prol da advocacia de Goiás e também da sociedade. O nosso lema durante a gestão é impulsionando a advocacia e defendendo a cidadania. E foi isso que nós fizemos ao longo desses 3 anos. Nós temos uma visão
muito forte, muito presente de valorização e incentivo à jovem advocacia, à formação da advocacia, um incentivo ao empreendedorismo, um acolhimento da advocacia sênior, uma luta incansável e inabalável dos honorários advocatícios e a maior bandeira da ordem, que são as prerrogativas. Além disso, todos os dias trabalhando em prol da advocacia e da sociedade. Ok, Goiás tem cerca de 53 mil advogados, né? Qual a sua missão, caso eleito, para o próximo triênio, considerando aí esse universo grande, né? Essa comunidade toda e essa categoria toda de profissionais, operadores do direito? Hoje nós temos exatamente 49 mil advogados ativos. Estou entregando a OAB de número 74 mil, agora no mês de novembro. E a advocacia brasileira, não só a Goiânia, tem grandes desafios. Desafios de a gente, dentro de um mercado de trabalho cada vez mais dinâmico, cada vez mais desafiador, não apenas na advocacia, mas toda a sociedade, nós impulsionarmos e incentivarmos essa advocacia. Essa advocacia que chega, também essa advocacia que já está estabilizada e até aquela advocacia sênior que encontra os desafios de um novo mundo de advocacia digital. E um dos grandes desafios que a gente tem, todos os dias esse desafio faz parte do dia a dia da ordem, é justamente falar sobre as prerrogativas da advocacia. Prerrogativas que é tema constante em absolutamente todos os desafios da ordem, em todas as eleições, de todos os tempos, em todo o Brasil. Se fala em prerrogativas da advocacia a todo tempo. E o mais curioso, Daniel, quem não é advogado e assiste a gente, ouve a gente falando de advocacia, normalmente pensa, prerrogativa de advocacia é sinônimo de privilégio, dessa classe cheia de privilégios. E é justamente o contrário. Quando a gente fala de prerrogativas da advocacia, em que pese a defesa da nossa classe, nós estamos defendendo muito mais a sociedade. Uma pessoa, qualquer que ela seja, qualquer classe social, qualquer região que ela esteja, para qualquer tema que ela esteja, quando ela não consegue solucionar um problema, quando ela precisa de auxílio para uma negociação, precisa de auxílio para pensar um negócio, ela contrata um advogado. Então, quando você contrata um advogado, para a delegacia, sistema prisional, no fórum, no Detran, no INSS, em qualquer lugar, você está lá por meio desse advogado. O advogado não vai em lugar nenhum sozinho. O advogado vai representando a sociedade. E se, eventualmente, esse advogado não tiver um ambiente, uma disponibilidade de atuar bem naquele local, é o que nós estamos falando de violação de suas prerrogativas. E quem está sendo desrespeitado nesse caso não é o advogado, é o cidadão. E eu falo isso porque a principal bandeira da nossa chapa e de toda a advocacia são as prerrogativas da advocacia. E eu tenho feito uma defesa muito firme, muito rápida, muito séria a respeito das prerrogativas da advocacia. Agora mesmo, durante esse mês de novembro, nós tivemos duas situações muito graves de violação de prerrogativas. Só para dar o exemplo de nossa atuação. 2 colegas advogados que atuam no Tribunal do Júri foram fazer um júri no Mato Grosso. A promotora de justiça atacou esses advogados, dizendo que eles vinham de Goiânia para fazer o código da bandidagem. No meio de um júri, de uma defesa de uma pessoa que precisa da sua defesa, precisa dos seus direitos constitucionais garantidos. Em total afronta e ofensa a toda a advocacia. De imediato, antes mesmo de ninguém ficar sabendo, antes da imprensa ter veiculado isso, a OAB agiu, a OAB acompanhou, a OAB representou aquela promotora de justiça na corregedoria, a OAB vai levar aquele assunto para o Conselho Nacional do Ministério Público. E isso foi feito de imediato. Isso é uma defesa das prerrogativas. Por quê? Próxima autoridade pública que for falar da advocacia desse jeito, vai lembrar da nossa atuação firme e pronta. Um outro caso que aconteceu agora, também esse mês de novembro, foi com um advogado que teve a seu escritório e casa, que ele fazia um home office, invadido pela Polícia Militar sem um mandado. Ali a gente também agiu rápido, acompanhou aquele advogado, foi para a corregedoria, estamos ainda acompanhando aquele caso, e a Polícia Militar afastou esses policiais da atividade para a investigação total do que está acontecendo. Esse é um exemplo de trabalho sério, de trabalho atual, de trabalho imediato pelas prerrogativas. É assim que a gente vem trabalhando com tantos casos e isso precisa continuar. A gente não pode tergiversar, a gente não pode abandonar essas conquistas de prerrogativas. Você está terminando uma gestão. Qual o balanço que você faz dessa gestão e em que ela te credencia para um novo mandato? Eu andei em todo o estado de Goiás para conversar olho no olho da advocacia durante a nossa gestão. Trabalhamos muito. Estivemos perto e próximo
próximos da advocacia do interior. Estivemos muito perto, muito próximos da advocacia jovem, por meio da maior comissão de advocacia jovem do país, que é a da OAB Goiás. A gente está ao lado da advocacia jovem sempre. E eu falo muito da advocacia jovem, porque é uma advocacia que demanda atenção, demanda presença, tem um grande desafio. E a gente tem sentido, em toda a advocacia do Estado de Goiás, esse apoio e esse credenciamento pela reeleição. Nós somos a única chapa que viajou o Estado inteiro, que olhou nos olhos da advocacia do Estado inteiro. Estivemos nas 57 subseções. E esse apoio maciço, essa demonstração, por exemplo, que as 57 subseções do Estado de Goiás, todos os 57 presidentes de OAB do Estado de Goiás apoiam esse projeto de reeleição. Isso é a primeira vez na história da OAB que acontece em todas as subseções apoiarem o mesmo candidato. A gente recebeu manifestação gratuita de apoio também de 100% dos ex-presidentes da OAB Goiás, mostrando que nós estamos, independentemente de lados políticos e institucionais, no caminho certo. Isso nos credencia, nos motiva e nos incentiva a continuar com o nosso compromisso. Eventuais ataques de outra chapa são infundadas, então? Não sei exatamente que tipo de ataque que a gente está falando, mas eu tenho certeza que quem conhece a advocacia, quem percebe, indo às ruas, ouvindo a advocacia, percebendo o que tem dito, o reconhecimento do grande trabalho que vem sendo feito pela advocacia, ele é muito significativo na nossa classe, muito significativo na própria sociedade. E a advocacia é dinâmica, a ordem é dinâmica. Nós solucionamos uma questão, outras surgem. Quando eu assumi a gestão da ordem, em 1º de janeiro de 2022, eu tinha pautas e temas para serem solucionados que não existem hoje. Hoje nós temos novos desafios. A advocacia, a ordem, ela nunca vai parar de ter desafios, ela nunca vai parar de a gente conseguir avançar. E é sempre bom entender e lembrar. Trabalhar pela gestão, trabalhar pela advocacia, construir pautas em prol da advocacia é uma sucessão de atos. Eu costumo dizer que a presidência da ordem ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. Por isso que eu digo sempre, o melhor presidente da história da OAB tem que ser o próximo. Quem está na cadeira tem que fazer o melhor que puder, tem que dar o seu máximo para que o próximo presidente receba aquela gestão, fazendo também o seu máximo para o futuro, porque a OAB ela é dinâmica e ela é constante. Nessa gestão a gente atuou de forma exemplar para a advocacia da ativa, a gente atuou de forma exemplar para as prerrogativas da advocacia, a gente lutou bravamente com as custas judiciais, que é um tema que acontece e é pauta de eleições da OAB há 90 anos, e nós temos em todos os temas que a gente enfrentou, cabeça erguida e reconhecimento da advocacia pelo trabalho que foi feito. Quais os desafios que a OAB ainda tem em Goiás? A OAB ela tem desafios constantes, ela tem desafios todos os dias. Enquanto houver a advocacia sempre vai existir, haverá desafios da advocacia. Recentemente, por exemplo, há determinadas cidades que um magistrado, por exemplo, resolve não aceitar uma procuração fornecida por um cliente, por um advogado, sem um reconhecimento de firma, sem uma escritura pública. Isso é um absurdo. Por mais que esse tema esteja pacificado, que a gente luta, que a gente resolve isso na corregedoria, surge um magistrado fazendo essa demanda e nós temos que atuar, como atuamos, de forma firme. Quando a gente tem também uma grande questão que acontece, como as que eu acabei de dizer, de invasão de um escritório de advocacia pela polícia, nós temos que atuar, nós temos que estar presentes e estar prontos contra quem quer que seja defender a advocacia de Goiás. Não basta, então, apenas trabalhar para garantir avanços na legislação, nos procedimentos, nos processos, nos espaços, mas é necessário estar vigilante o tempo todo e, para isso, a OAB tem estrutura para dar essa assistência a todos os advogados em todo o espaço do Estado de Goiás? Exatamente. A OAB ela trabalha por isso e ela está o tempo inteiro assim, tanto as OABs estaduais quanto a OAB nacional. Tanto é que nesses 3 anos nós tivemos avanços não apenas nas defesas, mas também legislativos. Nós avançamos, por exemplo, em pautas de reforma do nosso estatuto para a defesa das prerrogativas, atuamos em pautas de honorários advocatícios, atuamos em pautas de decisões judiciais de defesa do percentual de honorários de 10% e 20%, que é o mínimo que prevê no Código de Processo Civil brasileiro, e isso a gente vai estar sempre fazendo. A OAB tem, para se ter ideia, uma comissão especial de acompanhamento legislativo para observar as pautas de interesse da advocacia. Nós temos plantão de prerrogativas permanente,
Um advogado aqui em Goiânia, no estado de Goiás, qualquer hora do dia ou da noite que tiver uma dificuldade, que tiver vilipendiado as suas prerrogativas, ele pode acionar o nosso plantão de prerrogativas pelo WhatsApp, fácil, por mensagem. Pode ser 3, 4 horas da manhã que a OAB vai estar ao lado desse advogado, dessa advogada. Essa é a OAB que a gente acredita, esse é o compromisso que nós temos com a advocacia. Além dessa dimensão, digamos, corporativa, a OAB também tem um papel importante na sociedade no fortalecimento da democracia, sei lá, do aperfeiçoamento do ordenamento jurídico. O que você, como presidente, nesta gestão fez e pretende fazer na próxima gestão, caso eleito? Aqui em Goiás nós tivemos diversas atuações, tanto do ponto de vista municipal, não apenas em Goiânia, mas diversos municípios do estado de Goiás, quanto estadual. Só a título de exemplo, quando a Prefeitura de Goiânia fez uma nova lei a respeito do IPTU, muita gente falou sobre aquilo foi um tema bastante polêmico. A OAB imediatamente fez um estudo para avaliar a constitucionalidade ou não daquele projeto de lei. Acabamos entendendo que não havia vício de inconstitucionalidade, mas tinham muitos problemas infralegais. Nós fizemos a maior campanha da sociedade para motivar as pessoas a procurarem advogados para ver se aquela alteração de valor que acontecia no IPTU dela era legal, era legítima. E aquilo foi feito de uma forma inédita, de uma forma muito significativa pela advocacia que via OAB Goiás. Fizemos também uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei estadual que proibia visita íntima nos presídios. Fizemos também sustentação oral e acompanhamento de ação direta de inconstitucionalidade de uma lei estadual que criava tipo penal de queimas de florestas e etc. Todos aqueles problemas de desvio de constitucionalidade em medidas do governo do Estado, atacamos. Temos até uma ação civil pública em face do Estado de Goiás em decorrência de agressões que aconteceram em face da Advocacia por Segurança Pública. Atuamos e continuaremos atuando em prol da cidadania. No próximo mandato, caso reeleito, o que os advogados e advogadas podem esperar da sua atuação na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás? A Advocacia Goiana vai continuar encontrando uma OAB acessível, dinâmica, presente, corajosa, combativa e com muito compromisso com a advocacia. A gente ouve, às vezes, algumas advogadas, principalmente, reclamarem de desrespeito e, às vezes, de assédio. O que a Ordem dos Advogados tem feito para coibir e evitar que esse problema ocorra? Excelente. Nós temos uma comissão especial na OAB só para tratar, que é a Comissão da Mulher Advogada. Nós temos paridade no sistema OAB, a chapa da OAB é composta metade de homens e metade de mulheres, mas muito mais do que isso. Nós temos o maior número de mulheres em cargos de gestão e diretorias de comissões da história da Ordem. Nós temos o maior número de mulheres no Tribunal de Ética e Disciplina da história da Ordem. Temos a primeira mulher presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Goiás, a primeira desembargadora pelo 5º Constitucional da Advocacia da história da OAB e fizemos a maior campanha advocacia contra o assédio do Brasil por meio da nossa Comissão da Mulher Advogada, que visitou mais de 40 cidades do estado de Goiás combatendo assédio na profissão. Candidato, advogado Rafael Lara, infelizmente nosso tempo acabou, mas você tem alguns segundos para suas considerações finais. Meus amigos, visitem as nossas redes sociais. O compromisso continua. Lá nós temos propostas e comunicações constantes com vocês. E dia 19 de novembro, Chapa 1, compromisso continua para a Ordem continuar avançando. Bom, encerramos então o nosso papo dinâmico com essas entrevistas aos candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil. Nossa expectativa é que a gente tenha contribuído com todos, com o cidadão, com o nosso telespectador de modo geral e principalmente para os advogados, né, que são inscritos na Ordem e que têm muito interesse então nesse pleito. Nosso muito obrigado por sua atenção, boa noite e até a próxima.